E aí, minha gente, tudo bem? Tempinho sem se ver, hein? Mas de volta em 2022 com o nosso primeiro vídeo, nossa primeira videoaula. Trago para vocês aqui mais um estudo sobre gambitos, né? Obviamente sempre vendo o lado a favor das pretas aqui, no geral, nas nossas videoaulas. Estamos trazendo aqui o Gambito Evans, muito temido, principalmente nos jogos online. Ele é bastante utilizado. E vamos ver aqui uma defesa muito interessante contra o Gambito Evans, a defesa Lasker. Observe que no nosso layout a gente traz defesa Lasker, bispo em E7 e pretas felizes. Vamos ver por que as pretas vão ficar felizes aqui durante as análises que vamos fazer. Mais uma vez, já digo a vocês, como sempre, tragam no vídeo apenas um pouco da parte teórica, o aprofundamento fica por conta de vocês, e o estudo de partidas que podem servir de modelos também fica por conta de vocês, mas estamos trazendo aqui neste vídeo, como vocês vão notar na descrição, teremos aí algumas partidas para que vocês possam ver como as pretas devem conduzir esta posição. Vamos agora não perder tempo e de cara aqui para o Gambito Evans. Temos aqui E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, bispo C5. Para aqueles que não conhecem, já pode observar um detalhe. Estamos vendo aqui uma abertura italiana, que voltou a ser muito jogada devido aos jogadores de elite que trouxeram ela de volta, hein? Estavam totalmente focados a Rui Lopes, mas a italiana está na moda de novo aqui. A partir desta posição, as brancas vão jogar com o movimento B4, que vai caracterizar o Gambito Evans. O Gambito Evans foi criado pelo capitão da marinha, o galês William Davis Evans. E a primeira partida jogada foi, obviamente, por ele em 1827. Então vocês viram, olha só, 1827, e o Gambito ainda é jogado. Temos aqui B4 jogado na posição, e obviamente nesta posição, o jogador de pretas vai ter possibilidade de cavalo toma B4 e bispo captura B4. Mas aqui, obviamente, uma jogada é bispo captura B4. Vamos entender este B4 aqui na posição. Um primeiro detalhe aqui, que foi muito inteligente por parte do Evans. O B4 permitiu, se vocês observarem bem, a abertura da diagonal aqui. Vamos ver a diagonal C1, simplesmente A3, para o bispo que está lá em cima. Ou seja, deu vida este bispo de casas pretas às brancas. E após bispo captura B4, temos o movimento C3. Este movimento não só vai lutar pelo avanço do peão de D4 para a criação de um centro móvel de peões com peão E4 em D4, mas também vai permitir que a dama que está em B3, em D1, possa chegar, perdão, à casa B3, batendo com o bispo em C4 no ponto F7 das pretas. Então, bem inteligente o movimento B4, que também faz o adversário perder um tempo ali fazendo a captura do peão, depois logo em seguida sofrendo o ataque com o peão de C3. Nesta posição que vocês estão vendo, as pretas vão ter algumas possibilidades com o movimento de bispo. Teremos aqui bispo A5, bispo C5, bispo em D6, e vamos ter aqui o foco do nosso estudo, o movimento bispo em E7, ou seja, temos aqui a nossa defesa Lasker. Bom, temos esta posição e as brancas jogam. Vamos começar estudando as posições com movimento D4 por parte das brancas. Logo depois, no lugar de D4, vamos ver o estudo baseado no movimento dama B3 das brancas. Mas vamos começar com D4. Temos D4 jogado na posição. E se vocês pensaram, Jorge, após D4 nós devemos seguir com E toma D4, já digo a vocês que E toma D4 ele é teórico na posição, mas eu não gosto da posição passada pelas pretas. E por que não? Porque de pretas eu joguei muita defesa Lasker e evitava a seguinte posição teórica: E toma D4, dama B3, notem que dama e bispo atacando C4, e eu não tenho cavalo H6 devido ao bispo de C1 que está livre para atacar o meu cavalo. Então, se, por exemplo, eu sigo aqui com o cavalo A5 teórico, teremos bispo toma F7, rei F8, dama A4, rei captura F7, dama captura A5. Eu já joguei contra essa posição várias vezes de brancas e não lembro de ter perdido partidas jogando aqui a favor das brancas. E as pretas têm jogadores que insistem em jogar essa variante, mas, sinceramente, não quero aqui trabalhar com vocês numa posição onde o rei vai ficar simplesmente inseguro. Então, vamos voltar aqui. E não vamos fazer E toma D4 após D4, nós vamos jogar um movimento, o cavalo em A5, atacando a peça mais forte do jogador de Gambito Evans, o bispo que está em C4. Notem que após o ataque ao bispo, nós podemos ter aqui o recuo do bispo, podemos também ter o bispo chegando na casa B5 ou na casa D3, aqui o bispo em E2. Mas aqui, vamos seguir com o seguinte movimento, cavalo captura E5. Notem que as brancas recuperam o peão e concedem a captura, permitem a captura do bispo de C4, o que vai ser muito bom para as pretas após
cavalo toma C4, temos cavalo toma C4 e finalmente ataque direto ao centro com D5. Notem que após D5, as brancas terão que tomar decisões aqui de novo. E a principal decisão é a captura do peão. É captura D5, dama captura D5, cavalo em A3. E aqui as pretas vão possuir dois lances teóricos. Vamos ter um movimento dama em A5 e dama em D8. Mas se vocês já derem uma olhadinha para a posição, não temos mais aqui o gambito Evans sendo jogado pelo jogador de brancas. Aqui já não temos aquela pressão inicial, o ataque formado com o centro móvel, bispo pressionando F7 com o cavalo e a ação de outras peças aqui no tabuleiro. Notem que temos tudo bem diferente. Se temos, por exemplo, como resposta dama 5, poderíamos ter roque pequeno, por exemplo, cavalo F6, por exemplo, C4, roque pequeno, cavalo D2, C6. E notem que nesta posição as pretas têm um jogo bastante tranquilo. Esta posição já foi jogada inúmeras vezes e indico a vocês estudar várias partidas para chegar às conclusões ou conclusão de que as pretas conseguem se jogarem muito bem na posição e muitos jogadores de brancas não se sentem confortáveis com a posição, principalmente aqueles que não conhecem ela, jogam o Gambito Evans sem conhecê-la. Isso já vai ser um plus, uma vantagem para o jogador de pretas que já está mais, digamos, familiarizado com essas posições. Então já temos aqui uma primeira situação para vocês com dama em A5. Mas o que ocorreria após cavalo em E3 e dama D8? Teremos praticamente a mesma coisa. Teremos roque pequeno, cavalo F6, por exemplo, C4, roque pequeno, cavalo C3 e, por exemplo, C6. E mais uma vez, aqui nesta posição, as pretas teriam um jogo bastante sossegado para enfrentar o jogador de brancas. Então vocês já podem ver que com cavalo captura E5, cavalo toma C4, cavalo toma C4 D5, as pretas conseguem bom jogo. Mas vamos voltar aqui, dentro desta posição anterior, onde nós temos cavalo A5, que vocês podem me perguntar o que ocorre com o bispo B5, bispo D3 ou bispo E2. Não vou considerar o bispo D3 nem mesmo o bispo B5, porque não são os mais jogados. Um dos mais jogados aqui é o movimento, é o que vai ser estudado por nós agora aqui, é o bispo em E2. Nesta posição, as pretas possuem um lance teórico que também não indico a vocês. O movimento é toma D4 e temos dama captura D4, por exemplo. Cavalo F6, teoria, E5, cavalo C6, dama H4, cavalo D5, dama G3. Esta posição já foi jogada inúmeras vezes. Eu já enfrentei também esta posição com as brancas e tive resultados positivos. E temos uma partida famosíssima, que vai estar na nossa descrição, entre Garry Kasparov versus Viswanathan Anand, onde o Anand levou uma miniatura de pretas nesta posição. Por isso eu indico a vocês que vocês joguem esta variante. A minha indicação aqui, após bispo em E2, é simplesmente uma: devolver o peão que nós temos ao nosso adversário. Às vezes não entendo porque os jogadores que enfrentam o gambito ficam capturando os peões e querem muitas vezes entrar na luta muito violenta com o jogador de brancas. Em muitas situações, quando devolvemos o peão, acabamos com qualquer possibilidade do adversário, igualamos a posição e podemos até vencê-la. Então temos aqui o movimento D6. Este movimento é importantíssimo para vocês. Por quê? Provoca a devolução do peão e a chegada à igualdade aqui. Notem que após D6, podemos ter aqui D toma E5, D toma E5. E se dama captura D8, temos bispo captura D8 e cavalo captura E5. Ok. Devolvemos o peão ao nosso adversário, mas notem o desenvolvimento tranquilo das pretas. Cavalo F6, por exemplo, F3, roque pequeno, e, por exemplo, agora, bispo em E6. E vocês vão ter que concordar comigo que as pretas não têm problemas nesta posição. E se pensarmos em estrutura de peões, as brancas têm uma estrutura pior na ala da dama, um peão em C3 e um peão em A2 isolados aqui. E vocês podem pensar, mas o cavalo de A5 das pretas está mal colocado, mas ele vai futuramente entrar em jogo aqui na partida. Então notem que esta variação de recuperação com D toma E5 e troca de damas não é favorável às brancas. E um jogador de Gambito Evans não está procurando aqui nesta posição a simplificação de damas. Então aqui um dos lances teóricos e o mais jogado pelo jogador de brancas, dama A4 cheque. E teríamos C6, obviamente, não só protegendo o cheque da dama contra o rei, como permitindo que a dama em D8 proteja o cavalo que está em A5. E as brancas poderiam seguir com D toma E5, teremos D toma E5, cavalo toma E5. E vocês podem pensar, nossa, estamos devolvendo o peão? Sim, lembra que eu falei para vocês, vamos devolver o peão. Temos cavalo F6, por exemplo, roque pequeno,
dama C7 incomodando o cavalo, e se vocês pensarem em bispo F4, não esqueçam que eu posso ter aqui, por exemplo, o bispo em D6 para incomodar o nosso amigo, hein? Então, na realidade, poderíamos ter aqui, por exemplo, cavalo F3, teríamos simplesmente roque pequeno, e as pretas, mais uma vez, com o jogo. Por exemplo, se seguíssemos com bispo em G5, teríamos, por exemplo, B5, dama C2, e vocês devem concordar comigo que as pretas estão também nesta posição com bom jogo. As brancas não têm mais a posição característica do gambito Evas, o que vai causar um pouco de dificuldade para o jogador de brancas, que não procura jogar este tipo de posição que vocês estão vendo. Então, vocês já viram aqui que a resposta com cavalo em A5 ela é muito interessante. Mas agora, obviamente, com D4. Não vamos mais seguir aqui com D4 nessa posição e vamos mudar um pouco agora. Nós vamos seguir com outra situação. Nós temos aqui E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo em C4, bispo em C5, B4, bispo toma B4, C3, bispo em E7. Agora as brancas decidiram não seguir com o movimento D4 e as brancas jogaram ou vão jogar aqui dama em B3, ataque direto ao ponto F7. Notem que esta posição é diferente de uma primeira que mostrei a vocês inicialmente, onde as pretas não podiam jogar cavalo H6 devido a bispo que estava em C1 batendo no cavalo e jogavam cavalo A5. Nesta posição, sim, podemos jogar cavalo em H6 e a discussão teórica vai começar aqui. E é esta variante que vai simplesmente fazer com que o jogador de pretas tenha coragem de lutar contra as brancas. Sim, as pretas vão lutar bastante nesta variação. Observem, temos D4, obviamente, atacando o centro e liberando as ações do bispo que está em C1 contra o cavalo que está em H6 das pretas, protegendo F7. As pretas seguem com cavalo A5. Após cavalo A5, os naturais aqui são dama A4 para as brancas e dama em B5 na posição. Vamos ver ambos. Temos aqui dama A4 agora. Obviamente, sem perder tempo, vamos bater no cavalo que está em C4. Cavalo batendo em C4. E importante, meus amigos, que vocês vejam o seguinte. Se bispo toma H6 neste momento, vamos ter simplesmente cavalo em B6. Por exemplo, se dama em B5, G toma H6. Se dama toma E5, roquinho pequeno. E notem um detalhe importante. Nós temos uma pecinha a mais aqui contra o jogador de brancas. Então, ele não vai ficar aí na asneira de seguir com essa sequência. Após cavalo toma C4, ele vai jogar com dama toma C4. Temos a dama tomando em C4. E aqui alcançamos mais uma vez uma posição teórica que vai nos dar possibilidades. Eu vou indicar uma delas. Uma das possibilidades é seguir com E toma V4, bispo toma H6, G toma H6, C toma D4, roque. E, por exemplo, se vocês virem aqui, roque, temos esta posição que já foi jogada inúmeras vezes. Parece que as brancas estão dominantes no centro, mas nessa posição, acreditem vocês ou não, as pretas lutam bastante. Mas para essa variação com dama 4, eu vou indicar um outro lance mais interessante para vocês. Após dama capturando C4, não vamos jogar D4, vamos seguir com cavalo G4. Muito bom lance, lance interessantíssimo aqui para a gente. Vocês podem pensar, mas a gente está devolvendo o peão, Jorge. Sim, vamos pensar em devolver o peão. Temos aqui D toma E5, e olha que resposta legal nós teríamos. Simplesmente D6 nesta posição. Notem que o lance é realmente muito bom aqui. Se as brancas fazem captura de E toma D6, temos várias possibilidades de captura aqui. Temos C D6, bispo D6, dama D6, e em todas elas as pretas estarão bem. Se as brancas decidem fazer cavalo toma E5, teremos cavalo toma E5, D toma E5 e simplesmente D6 também. Um jogo bastante interessante. Por exemplo, aqui, bispo em F4, teremos simplesmente roque pequeno, D toma E5, por exemplo, bispo toma E5 e C6. E notem mais uma vez aqui que as pretas agora ameaçam o bispo em E6 e as pretas têm muito bom jogo para enfrentar as brancas. Então vamos voltar. E após cavalo G4, as brancas podem seguir com H3. Vai dar aquela impressão que agora vamos ter problema. Não, vamos voltar com o nosso cavalo para F6, sem problema na posição. E vocês podem pensar, mas Jorge, e se ele seguir agora com o cavalo captura E5? Simplesmente eu vou mandar roque pequeno e posso guardar a ideia de jogar D5 nesta posição. E note que o peão de E4 também está aqui pedindo para ser capturado. Obviamente, vocês podem pensar também aqui, e se ele segue com D toma E5? Agora meu cavalo não vai ter boas casas para jogar. Mas nós não vamos jogar com o cavalo, nós vamos atacar a dama do adversário com simplesmente D5 nesta posição. Notem que se temos captura, obviamente,
en passant aqui por parte do nosso adversário, teremos esta captura, CD6, obviamente, para ser jogada de peão, e pretas, acreditem, posso falar sem medo, felizes aqui nessa posição. Se nós temos por parte do nosso adversário a captura é toma D5, vamos fazer a captura de cavalo. Temos roque pequeno, e você pensa, ops, Jorge, você cometeu aqui uma capivarada, pois ele tem agora torre D1 contra você. Não tem. Asseguro para vocês que não existe esse torre D1 aqui. Pois se torre D1, ele vai levar simplesmente cavalo em E3 na posição. Olha que coisa chata, hein? Cavalo batendo na torre, batendo na dama e minha dama atacada. Então, se torre toma D8, temos cavalo toma C4. Se torre toma F8, rei toma F8 e pretas absolutamente felizes nesta posição. Vamos seguir aqui. E vocês viram muito bem que após, de novo, quero relembrar, em D5, D5, minha gente, aqui para nossa felicidade. E vai garantir aqui tranquilidade para o jogador de pretas. Isso tudo acontece com a dama capturando C4 após cavalo A5, né? Temos dama A4, perdão, após cavalo A5, dama A4. Mas após cavalo A5, dama B5, as coisas mudam. E aqui vai ser a parte mais pauleira, mais punk, mais problemática para as pretas. Não, tô brincando, não vai ser problemático, mas o jogador de pretas vai ter que ter coragem para jogar a posição. Notem que temos a dama agora aqui em B5. Vai fazer diferença? Perdão, vai. Olha só, cavalo toma C4. Bispo toma H6. Vocês podem pensar, mas Jorge, podemos seguir aquela variante citada por você. Por exemplo, G toma H6, dama toma C4, ED4, CD4, roque pequeno. Sim, mas não vamos jogar ela não. Vamos jogar uma que a gente ataca. A gente vai chegar e agredir um pouco a nosso adversário. Vamos jogar após bispo H6, bispo captura H6, vamos jogar cavalo D6. Vamos jogar essa aqui. E vocês veem dama captura E5. E vocês pensam, Jorge está me deixando aqui com problemas, porque dama toma E5, se eu fizer roque pequeno, eu levo mate em G7 com a dama. Se eu faço peão captura bispo, dama captura torre. Não. Nós não vamos jogar nada disso. E também não vamos jogar aqui o indicado pela teoria, o movimento F6. Este movimento F6 deixa as pretas com posição muito chata. Eu prefiro jogar aqui na posição o movimento cavalo captura E4. Nossa senhora, que movimento estranho, hein? Cavalo toma E4, deixando tudo atacado na posição, e o jogador de brancas agora aqui vai se aproveitar da situação e vai vencer a partida rapidamente. Não vai. Ele não vai vencer. Se, por exemplo, se ele joga dama captura G7 contra vocês, nós temos aqui, meus amigos, bispo em F6, dama em G4, D5. E se, por exemplo, dama em H5, olha só que lance legal. Torre em G8. Bati no peão de G2, estou ameaçando o bispo em G4 aqui, ganhando a dama. E acreditem, esta posição é muito boa para se jogar de pretas. Então, façam pesquisas para encontrar tais posições. Então, vamos voltar aqui. Obviamente, a gente já viu, depois de movimento cavalo toma E4, a gente dama toma G7. Mas e se o movimento fosse, por exemplo, aqui nesta posição, roque? E agora, minha gente? Como é que a gente jogaria? Eu jogaria simplesmente com D5. E notem que se dama toma G7, teremos aqui bispo em F6. E notem que a dama está completamente perdida na posição. Se tivéssemos aqui, por exemplo, agora jogado o lance bispo captura G7, vocês podem aqui também estar pensando, nossa, minha vida está difícil, eu estou com problemas, nada vai dar certo para mim. Simplesmente torre em G8. Torre em G8 e a posição está, sim, segura para o jogador de pretas. E quem está garantindo essa segurança? O cavalo que está lá em A4, estou ameaçando dama em D6, por exemplo. Se ele seguisse agora com cavalo de BD2, notem que eu teria simplesmente cavalo, toma D2, cavalo toma D2, bispo em E6. E aqui as pretas guardam a ideia de dama D7, roque grande e pretas atacando na coluna G aberta. Tem um detalhe para levantar para vocês aqui. Se após torre G8 as brancas tentassem bispo H6, a resposta seria bispo H3. Olha a pancada que levariam nessa posição aqui as brancas. Como vocês podem ver, é perigoso demais jogar a posição. Então vamos voltar. Notem que bispo, o roque, bispo toma G7, ele não é tão feliz assim. Então vamos agora ver após cavalo toma E4, Jorge, qual lance nessa posição para o jogador de brancas. Nós vamos ver aqui, por exemplo, a ideia de dama toma E4. Dama toma E4, podemos ter aqui simplesmente G toma H6, por exemplo, roque pequeno, D5, por exemplo, dama F4 e simplesmente dama em D6.
Após dama D6, vocês podem ver que o nosso amigo de pretas, de novo, está super bem na posição, não está passando por problemas. Ninguém pode falar que eu estou com problemas nessa posição. Vai estar mentindo. Então vamos voltar aqui. Temos cavalo toma E4 mais uma vez. E aí vamos chegar em bispo toma G7. Pronto, chegamos em bispo toma G7 nessa posição. Jorge, como é que vamos jogar contra bispo toma G7? Vamos jogar simplesmente torre G8. E após torre G8, o nosso amigo aqui vai ter que tomar decisões na posição. Se ele tenta jogar o bispo H6, vamos chegar naquelas posições que já vimos. D5 já vai começar com uma delas. Então teríamos o que já foi analisado. Então aqui, dama toma E4, teríamos torre toma G7. E se, por exemplo, roque pequeno, temos D5, já dando espaço para o nosso bispo. Quem sabe um dia chegar em H3, teremos aqui dama E5, atacando a torre. Será que devemos jogar de torre? Não, vamos simplesmente jogar o seguríssimo rei em F8. Eu asseguro para vocês que essa posição é absolutamente segura para o jogador de pretas. Asseguro isso a vocês, senão não estaria aqui mostrando essa variante para vocês, turma. Então aqui alcançamos a posição final que queremos, mas vamos seguir com mais alguns lances, por exemplo, torre E1. E finalmente aqui poderíamos ter bispo H3, G3, dama D7, por exemplo, cavalo de BD2 e torre E8. E as pretas teriam um excelente jogo. As pretas estão super seguras nessa posição e com chances de ataque também. Ou seja, esta variante com a dama B3 segurando o D4 das brancas, ela é mais agressiva, mas como vocês podem ver, as pretas também lutam. A defesa lasca é uma das mais indicadas para enfrentar o gambito Evans. É bastante segura e dá sim chances de ataque também. E vocês podem pensar, mas eu encontrei partidas que o jogador de pretas perdeu. Vocês vão encontrar as pretas vencendo também, e vocês devem entender também por que nestas posições as pretas perdem. Podem estar perdendo por motivos que não têm uma relação em si com a abertura jogada, mas com questões e erros de meio jogo, com blunders ou mancadas cometidas aí pelos jogadores de pretas. Bom, a gente vai parando por aqui. Essa análise, eu acho que o vídeo foi um pouco longo em relação aos outros sobre gambitos. Eu espero que vocês tenham gostado da defesa Lasker. Espero que vocês procurem empregá-la contra o gambito Evans. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero contar com os likes e os comentários de vocês. E um grande 2022 para vocês aqui. Estamos trazendo o nosso primeiro vídeo do ano. Peço desculpa aos inscritos aí pelo meu desaparecimento, que não foi tão longo, mas foi um tanto demorado. Mas é a vida, a gente tem que cuidar de outras coisas também, além do canal, mas estamos aí com o vídeo e espero que vocês aguardem aí ansiosamente pelo próximo. Valeu, foi bom estar com vocês. Até o próximo vídeo.